Olá, meus amigos, meus queridos irmãos, que Deus esteja com todos nós neste momento, nos fortalecendo, nos amparando, nos iluminando a cada um de nós. Que Jesus esteja na sua casa, na casa dos seus familiares, que Deus possa iluminar sempre o seu caminho e o caminho daqueles que você ama. E hoje nós vamos vamos dar continuidade, aliás, ao nosso livro Os Mensageiros de Chico Xavier. Hoje o capítulo é A Viagem, né? Vamos prestar muita atenção e no finalzinho do capítulo do estudo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de alguma coisa que seja importante falar neste momento, que seja direcionado para alguém que esteja precisando de ouvir. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vou pedir a vocês para que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações quando eu postar o vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, também para ajudá-los, para que eles possam também receber esses ensinamentos de amor. E vou pedindo também que deixe o seu like aí para estar fortalecendo o canal. Então vamos para o nosso estudo de hoje. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá, todavia descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isto? Perguntei admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se voltam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia um amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: siga-nos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé, a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemo-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas.
Em seguida, retomamos a marcha, como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores, ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e nossa cidade espiritual. À nossa frente sinto um mundo novo que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto, nada vos pergunto, por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações. Comparando as estritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido o noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra, e que a estrela Capella é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arctura equivale a milhares de sóis, iguais ao que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso reunidos. Mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas aspirais e difusas, e não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações, e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos
é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros, que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona, a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Que passagem, né? Essa passagem desse capítulo nos traz muitos esclarecimentos. Nós achamos que nós somos os privilegiados, nós somos um povo iluminados, né? Que nós somos dotados de uma grande inteligência, e nós, através desse capítulo, vemos o quanto nós estamos errados, né? Não somos tão evoluídos assim, não somos tão inteligentes, não somos iluminados. Nós ainda temos que galgar muitos degraus para chegar neste patamar. Fogem dos nossos olhos aqueles mundos, né, em que tem os seres que já são 1000 anos-luz à nossa frente, né? Eles sim são evoluídos, são seres iluminados, são seres que para eles não existem essas mesquinharias que existem para o ser humano, como beleza superficial, um inteligente mais inteligente que o outro, um mais do que o outro. Esses sentimentos mesquinhos não existem para eles. Eles aprendem, aliás, nós aprendemos com eles, porque o que é importante para esse tipo de ser é o interior da pessoa, né? É o que ela é por dentro. Eles não precisam abrir a boca para se comunicar. E eu não estou tirando isso assim, eu estou, né, assistindo muito filme. Não. Eu já li, se vocês tiverem a curiosidade para ler Varuna, né, vocês vão ver. Vocês vão ver que é verdade isso, né? São seres maravilhosos, impressionantes. Não tem nada a ver esse negócio de alienígena, não é assim, né? E os mensageiros estão mostrando muito isso. E ali estava falando também que ele estava se sentindo pesado, estava se sentindo com dificuldade na volitação. E o que estava causando isso? O pensamento humano. Sabe esses pensamentos que as pessoas têm? Aquele fulano tem isso, eu não tenho. Aquele fulano conseguiu isso, eu não consegui. Ou esses pensamentos de vícios, né? Gandaias. Esse tipo de pensamento, todo esse tipo de pensamento negativo, então, causam isso para os nossos amigos espirituais. Por isso que eles lá na frente, lá teve um vídeo que eu já falei sobre isso, eles falaram que
nós precisaríamos ver o que estava acontecendo no início, quando lembram quando aquelas empresas começaram a doar cestas básicas, ajudar o povo e tal, né? Agora parou, né? Agora tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo, né? Então tudo isso aí já não tem mais importância, já não dá mais ibope, né? Então, eles falaram que nós deveríamos ver como que estava a atmosfera terrestre. E aí agora volta tudo, volta as mesquinharias, volta o egoísmo, volta todo esse tipo de sentimento negativo, né? Então nós temos que parar e analisar isso também. Precisamos ser mais positivos, precisamos crer mais em Deus, porque aquele que tem Deus no seu coração, ele tem fé. E quem tem fé supera mais facilmente os obstáculos. Pense nisso. Tá? Então, esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vou aguardar vocês aqui no nosso próximo estudo dos mensageiros, na próxima semana. Que vocês todos fiquem com Deus, que todos fiquem bem, na santa paz do nosso Senhor e que Deus ilumine a cada um de vocês. Que assim seja.